Então temos que ter cuidado, né? Não correr aí no meio da igreja para que não haja um imprevisto, né? Não queremos isso aqui. Louvado seja Deus. Terça-feira temos um pregador, uma pregadora, né? Não vai confirmar, mas acho que vai ter. Na próxima terça. E na próxima segunda, vamos abrir, né? Abertura do ciclo de oração, né? Domingo culto, segunda abertura, em nome de Jesus, vai ser bênção. Vai ser bênção. A gente está trabalhando, dando o melhor para que esteja todo bonito aqui, né? Lutando com as nossas forças, mas em nome de Jesus vai estar muito bonito. Para que todos os irmãos sintam à vontade. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que, vamos começar de novo, né, com a irmã Janaína. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versos 8. E a irmã Aparecida, louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel 15, 22. Irmã Janaína, Josué 1, 8. E ela, diaconisa Aparecida, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versos 22. E aí, né? Louvado seja Deus. Vamos aprender a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que a irmã Lorisa abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versos 22. Tiago, capítulo 1, versos 22. Só esses três que o tempo não vai dar, né? Se fosse um tempo maior, ia ter mais palavra, mas o tempo é curto, não pretendo passar do horário para que não fale os irmãos. Irmãos, nós temos aqui na leitura sobre a obediência à palavra de Deus. Quando Deus falou ali a Moisés para que o povo de Deus viesse a obedecer à palavra de Deus, era um requisito de Deus para o povo ser abençoado: obediência à palavra de Deus, obediência ao mandato do Senhor. Louvado seja Deus. Josué, capítulo 1, versos 8. Então, a obediência de Deus era essencial ao povo. Para obedecer a Deus era essencial, porque sem obediência Deus não iria no meio do povo. Uma igreja para crescer, uma igreja para ter bênção, para ter cura, e ter milagres, e ter muitas coisas, é preciso que o povo seja obediente. Louvado seja Deus. É preciso que haja uma obediência. Mas essa obediência começa ao nosso Deus. Ao homem, muitas das vezes a gente não quer obedecer. Mas temos notoriamente que quando a gente vai a determinado lugar, a gente vai a um advogado, a um juiz, a gente escolhe a melhor roupa, escolhe o melhor jeito de se chegar a ele. Mas e diante de Deus? Diante de Deus a gente tem que dar o melhor. A obediência àquele que te deu a vida, a obediência àquele que te levanta, a obediência àquele que te sustenta. Esse temos que obedecer, porque o homem, ele cresce, morre e some, mas Deus permanece para sempre. Ele continua o mesmo Deus. Então a obediência é essencial. Estou falando da obediência porque os irmãos já um culto de ensinamento de doutrina. Eu não vou botar doutrina ainda, né? É só um ensinamento básico, porque doutrina futuramente a gente vai ter por doutrina. Então eu digo aos irmãos que daqui mais uns 3 meses por aí a gente vai trazer uma palavra mais forte, né? Para o povo de Deus. Mas não é para machucar ninguém não, irmão. É para que vocês aprendam, cresçam, se exaltem na presença de Deus. Seja santo, 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 santo e santificado em nome de Jesus. A irmã Janeina, lê Josué capítulo 1, versos 8, que diz a palavra do Senhor. Olha a obediência de Deus. Louvado seja Deus. Não se aparte de tua boca o livro desta lei, ante medita nele dia e noite,
para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Alguém entendeu? Alguém entendeu, né? Também se fala no versículo sobre a obediência. Louvado seja Deus. Fala de não se apartar do livro da lei, não se apartar do livro sagrado. Aqui está o livro sagrado, para que todos obedeçam ao livro, obedeçam a Deus, não ao homem, porque o homem não é nada. O homem desaparece a qualquer momento, mas Deus permanecerá para sempre. Aonde você estiver, aonde você for, Ele está presente. Se você está no trabalho, Ele está presente. Se você está viajando, Ele está do seu lado. Aonde você for, Ele estará do seu lado. É esse que você tem que ter reverência e obediência a Ele. Louvado seja Deus, para que Ele te exalte. É o que diz na palavra de Deuteronômio, para que Ele vos exalte, para que Ele vos abençoe. Para que Deus venha abençoar, é preciso que tenha obediência. Porque tem muita gente que vive na igreja, anda na igreja, faz coisas de igreja, mas não é obediente, como Deus quer que seja obediente. E Deus busca, precisa que você seja obediente, para te levantar, para te exaltar, para te colocar de pé, para te colocar como coluna, para te colocar como um atalaia na casa do Senhor. Mas é preciso ter reverência com a palavra de Deus, é preciso obediência à palavra de Deus. Se não obedecer, Deus não tem prazer nele. Louvado seja Deus. Outra palavra de obediência, é a próxima aparecida. 1 Samuel 1 Samuel 22, diz assim, 15, 22, né? 15, 22. Samuel disse: tem, ó Senhor, porventura, tanto contentamento em holocausto e sacrifício, como é que se obedeça às palavras do Senhor. Certamente obedecer é melhor do que os sacrifícios, e atender é melhor que a gordura do escarnio. Amém? Outra palavra tremenda. Louvado seja Deus. Onde ele diz, no meio do versículo, ele diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja Deus. E Deus não tem, diz assim, o Senhor não tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. A gente vê muita gente fazendo sacrifício de tolo, né? Louvado seja, mas não obedece a palavra. Muita gente procura fazer, às vezes, promessas e outras coisas mais. Eu que caminhava aí nas estradas, eu via pessoas que caminhavam ali mais ou menos 300 quilômetros, irmão, a pé, com madeira nas costas, para pagar uma promessa. Eu já vi muito ali de São Paulo a Aparecida do Norte. Quem conhece sabe a distância que é longa. E eu vi o pessoal dia e noite caminhando naquilo ali. O que adianta esse sacrifício se não é obediente à palavra? O que adianta você fazer outras coisas de sacrifício se você não obedece à palavra? O que adianta você vir à casa de Deus ser dizimista se não obedece à palavra? O que adianta você vir à casa de Deus buscar um milagre se você não é obediente à palavra? Não adianta nada. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Você tem que obedecer ao Senhor. Porque tem que perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu queres de mim para que eu cresça na tua obra, para que eu cresça na tua casa? Pergunte ao Senhor. Aí Ele vai lhe dizer: os 10 mandamentos se cumprem em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e só Ele darás culto. E o outro? A igreja não sabe. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos que Deus quer de nós, aqui na vida, em nosso meio: obediência e culto ao Senhor, e amar o próximo. Porque tem gente que faz acepção de pessoas, né? Aquele ali não vai, aquele não chega. Não, Deus não rejeitou ninguém, mas Ele ensina você a caminhar. Quando você vai à escola, o professor ensina, senão você não aprende a ler, não. Se você for à escola, vai ter que aprender a ler.
Senão, não vai a lugar nenhum, não é assim? Valoriza, tem o próximo. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. Amém? A Bíblia fala: e sedes cumpridores, cumpridores da palavra. Louvado seja Deus. Não somente ouvinte. Tem gente que só ouvinte, ouve, mas não cumpre. Vê os irmãos crescendo e ele não cresce. Vê os irmãos caminhando e ele não anda. É obediência ao Senhor. Não tem que obedecer um pastor, nem dirigente tem, sim, é obediência a nós pelos nossos trabalhos. Mas a obediência maior é aquele que fez os céus e a terra. Porque se o pastor também não for obediente, ele também não é nada. Se o pastor não obedecer a palavra, ele não é nada, ele não tem poder, não tem unção, não tem nada se ele não for obediente ao Senhor. Louvado seja Deus. E que adianta a gente ter boas voz, ter boas estudo, saber teologias e muitas coisas mais, se não tiver a unção de Deus? Não adianta nada. Então tem que buscar primeiramente a vontade do Senhor, para que Ele haja nas nossas vidas. Eu quero só lembrar um exemplo de obediência na Bíblia. Eu poderia ir longe com esse discurso, mas não passo do horário. Mas eu quero lembrar aos irmãos um exemplo de obediência, o nosso querido patriarca José, aonde estava ali, 17 anos de idade, foi levado para o Egito, para ali ser escravo, ali com os seus trabalhos, as suas coisas que tinham ficado para trás, porque ele era um homem, um rapaz ainda adolescente, que era muito invejado, porque tudo ele fazia com obediência. Tudo ele fazia em obediência, e os irmãos tinham ódio dele e procuravam destruir ele, e assim venderam ele para o Egito, para ser escravo lá no Egito. E ele foi para o Egito, e quando chega no Egito, foi trabalhar na casa do encarregado. Ali todas as coisas ele entrega em suas mãos. Era muito fácil um jovem daquela idade se prostituir, fazer coisas obscenas, ou até pegar coisas indevidas. Era muito fácil para ele, porque ele estava numa terra distante e ninguém estava vendo. Mas aquele que fez os céus e a terra, ele não dorme. Aquele que fez os céus e a terra, ele contempla todo momento, aonde você for, para onde você vai, ele está presente e está contemplando você em todos os momentos. E sabe cada coraçãozinho que tem na terra, porque ele disse que até os nossos cabelos, eu já caiu faz tempo, mas até os nossos cabelos são contados. E eu, só para deixar os irmãos, eu sempre que limpo aqui a igreja, irmão, eu vejo que cada vez que eu limpo é um monte de cabelo. Mas as mulheres fazem tanto cabelo desse jeito, né? Os homens ficam careca, né? Que pensa, é todos contados, irmão. É tanto cabelo, sai cabelo. Jesus, será que essas mulheres vão ficar careca, né? Não é possível. Mas todos estão contados por nosso Deus. Todos estão contados. Mesmo os que caem estão contados. Não é? Porque segundo a ciência, a mulher tem mais hormônio que o homem 6 vezes mais, né? Então é necessário que a mulher, se cair uma turma, nas outras mais ainda. É bênção do céu, né? Eu vou com a minha esposa em casa, que ela, quando vai pentear um monte de cabelo, eu vou ficar careca, fica não. Cai 10, nasce 20, não tem jeito. Agora do homem, quando cai 10, vou dar 5. É diferente, né? Então nós temos a lembrança, irmão, do nosso patriarca José, exemplo de obediência, aonde ele passou ali 17 anos de idade e foi sair lá do Egito, da escravidão, lá do calabouço, para ser governador do Egito com 30 anos de idade. Era uma eternidade, muito tempo para que ele fosse obediente à palavra de Deus. Era muito fácil, como a mulher de Jó disse, amaldiçoa-se teu Deus e morre, porque via a aflição de Jó. Mas José padeceu, sofreu ali dentro do cárcere, sofreu muitas injúrias, eu creio que muitos ferimentos colocaram sobre ele, mas ele não negou a palavra de Deus. E hoje tem gente negando a palavra de Deus por pequenas coisas. É triste. O Espírito Santo entristece quando vê as pessoas negando ao Senhor, porque negar ao Senhor não é só de palavra, mas de atos também, de comportamento também nega ao Senhor, porque crucifica o nosso Senhor novamente, aquele que volta a fazer as coisas erradas. Louvado seja Deus. Não existe santo na terra, não existe, mas nós temos que sempre pedir perdão ao Senhor.
sempre, até pelos pecados ocultos. Muitas vezes nós pecamos e não sabemos. Muitas das vezes, mas é necessário você dobrar o joelho e, Senhor, me perdoa pelos pecados ocultos, aquele que eu não percebi, mas me perdoa para que eu seja santificado, para que tu haja em mim, para que haja em mim poder para curar, para libertar, poder para proferir palavras a este povo, para que eu seja liberto, porque a igreja de Deus precisa de um milagre, a igreja de Deus precisa de um avivamento, a igreja de Deus precisa de um renovo, mas não há renovo sem obediência. Não há renovo sem obediência. Não há. Então a igreja é um conjunto. Se nós não reunirmos em obediência à palavra do Senhor, Deus não age como deveria agir. Louvado seja Deus. E não pense você que não vai enfrentar ataques do inimigo. Vai vir sim. E se você estiver em desobediência, se você não estiver obediente à palavra de Deus, como vai enfrentar essas ciladas, essas setas malignas? O pastor está todos os dias orando, está todos os dias sacrificando o seu joelho para orar pela igreja, pelos irmãos, está assim, mas a igreja também tem que estar de joelho, a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar, a igreja tem que olhar para o céu e dizer: Senhor, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, eu estou contigo, eu tenho autoridade para abençoar, eu tenho autoridade para libertar, eu tenho autoridade para curar, eu tenho liberdade, você tem liberdade. Louvado seja Deus. Mas José estava lá no Egito, lá no calabouço, escuro, muito tempo, mas a mão de Deus era com ele. Por que a mão de Deus era com ele? Porque ele era obediente. A mão de Deus era com ele porque ele era obediente. A mão de Deus era com ele porque ele era obediente. Obediência, obediência à palavra de Deus. Deus diz nesta noite: eu preciso que me obedeça, eu preciso que vai se obedeça a mim, para que eu trabalhe na sua vida, para que eu mude esse quadro, para que eu mude essa situação. Muitas das vezes que as situações que nós vivemos é nossa culpa mesmo, porque nós não buscamos verdadeiramente aquele que fez os céus e a terra. Muitas vezes buscamos só de aparência. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes está tão difícil falar em línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo não trabalha mais. Porque não tem mais liberdade para trabalhar no povo. Porque o povo não está dando lugar mais. O povo está mais preocupado com as coisas, está mais preocupado com os deveres, com as coisas lá, e não estão preocupados em buscar o Espírito Santo. Porque José estava num calabouço, não tinha nada, escravizado, mas ele saiu lá da escravidão para ser governador do Egito. Deus muda o quadro imediato quando Ele quer. Deus muda a situação. Mas é preciso obediência. É preciso obedecer a palavra de Deus. Se não tiver obediência, nós lemos do pecado de Acã, aonde Deus tinha dito àquele povo: entra em Jericó, dizima aquele povo, mas não pega nada ilícito. E Acã pega uma parte daquela coisa e traz para sua casa escondido e coloca dentro da sua casa, e por causa de um pecador todo o povo pereceu. Não conseguiram vencer o povo de Ai. Por quê? Porque tinha pecado, tinha coisa errada, não se santificaram. E Deus disse a José: santifica o povo, porque tu está de joelho, santifica o povo, ensina o povo a ser santo. Louvado seja Deus. Tem muitas das coisas que Deus não opera. Por quê? Falta santidade, falta buscar verdadeiramente. Muitas vezes nós estamos buscando pela aparência, olhando por coisas banais, e as coisas divinas vêm do céu, as coisas maravilhosas vêm do céu, é Ele que reveste, mas a gente tem que dar um passo, a gente não dá um passo, não vai. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela chegou ali com aqueles homens para ser apedrejada, e eles perguntaram a Jesus: pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada, e tu o que é que dizes? Louvado seja Deus. E Jesus olhando, escrevendo na areia: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não peca nessa terra? Quem é que não peca? Mas é preciso aprender a pedir perdão. É preciso aprender e saber que aquele que fez os céus e a terra é aquele que te liberta, é aquele que te cura, é aquele que te caminha, é aquele que te sustenta, é aquele que te dá a vida, é aquele que te caminha. É esse que você tem que obedecer. Tem que ter obediência, tem que ter obediência à palavra de Deus. Se não tiver obediência, Deus não vai agir. Deus não vai agir, não tem obediência. Aleluia, aleluia.
E tem pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito. As coisas de Deus têm que ser simplicidade, mas tem que ser com santidade. É simplicidade, mas é com santidade. É simplicidade, mas é com santidade. Moisés, quando estava lá no deserto, para ali levar as ovelhas do sogro dele, Deus brama lá do alto e diz: sobe aqui que eu vou falar contigo, e tira a sandália dos teus pés, porque a terra é terra santa. Então você está buscando o quê? Está buscando a santidade do céu? Você está buscando o reino do céu? Para entrar no céu só entra com santidade. Para entrar no céu só anda os santos, remédio e lavado no sangue de Jesus. Se não for lavado no sangue de Jesus, não vai entrar. Louvado seja Deus. Eu não vou estender muito essa mensagem, mas como eu falei, no decorrer dos dias, vou trazer mais uma palavra apertada, né? Para os irmãos da igreja, né? Não é para machucar ninguém não, é para a gente aprender e crescer, né? Para a gente crescer na graça, porque não olho para a aparência de ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu para dizer nada, mas eu quero que esse irmão sinta dentro do seu coração: Senhor, eu preciso mudar, Senhor, eu preciso me transformar, Senhor, eu preciso ter uma mudança em mim, porque se não houver a mudança de dentro para fora, não haverá conversão. Se não houver a mudança, não tem conversão. Tem que haver mudança, tem que haver mudança, tem que haver mudança, tem que haver convertimento. Louvado seja Deus. E essa mudança tem que sempre sair de dentro de você. Senhor, eu quero isso, eu quero andar na tua presença, eu quero ser teu servo, eu quero ter autoridade, eu quero levantar a mão e repreender o inimigo, eu quero levantar a mão e curar o enfermo, eu quero levantar a mão e pessoas serão curadas. Essa é a autoridade do Espírito Santo, mas é preciso obediência. Não é de qualquer jeito. Só rapidinho para os irmãos entenderem. Coisas mais banais que hoje estão acontecendo é tempo de Santa Ceia, onde as pessoas estão vindo tomar a Santa Ceia de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente, nos tempos da antiguidade, só tomava Santa Ceia quem tinha uma carteirinha de membro, quem tinha 3 dias de santidade se santificando para tomar a Santa Ceia. Mas hoje estão tomando de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas a palavra diz: aquele que se examina a si próprio, se examina a si mesmo. Não é o pastor que vai dizer, não é de gente que vai dizer, porque é de gente de Senhor, de gente de jovem, que vai dizer: faça isso ou faça aquilo. Não, quem vai dizer é ele mesmo, olhar para dentro dele e dizer: eu preciso de uma mudança, eu preciso mudar, eu preciso ser o santo do Senhor. E não é de qualquer gente que faz a obra de Deus. Você tem que ser verdadeiramente um filho ou filha de Deus. Louvado seja Deus. Mas eu tenho certeza, profetizo em nome de Jesus, essa igreja que foi profetizada pela irmã vai ser igreja de milagre. Aqui vai estar um povo santo que vai morar no céu. Aqui estão as mulheres santas que vão orar a favor. Aqui estão as jovens santas que vão trabalhar na obra de Deus. Aqui está um povo santo que vai morar no céu, porque Deus é quem transforma, não é o homem que transforma, não é a mulher que transforma. Quem transforma é aquele que fez os céus e a terra. É o Espírito Santo que age dentro, entra dentro e faz mudança. É Ele que faz mudança. Só em você chegar aqui já foi a mudança. Louvado seja Deus. Já é mudança. E muitos queriam, não pode. Muitos queriam estar na casa de Deus. Muitos queriam estar no grupo de jovens. Muitas queriam estar no grupo de senhoras. Mas não tem força para vir. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você tem que dar um passo. Se você não dá um passo, não adianta. Você tem que dar um passo, você tem que dizer: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se você não der esse passo, Jesus não trabalha. Você tem que dar um passo para Jesus. Você tem que haver uma situação de mudança. Ah, Senhor, eu quero uma mudança na minha casa, eu quero uma mudança no meu casamento, eu quero uma mudança no meu emprego, eu quero uma mudança na minha vida. Eu preciso da mudança e declaro no nome de Jesus essa mudança. Mas é preciso buscar o Senhor. É preciso buscar o Senhor. Se não buscar, não vai ter solução. Não vai ter. Não adianta ver o culto, ouvir mensagem, ouvir muitos reboliços, se você não sentir verdadeiramente o Espírito de Deus. Não adiantou nada o culto para você. Você tem que vir à casa de Deus e sentir, deixar a porta aberta para o Espírito Santo penetrar em você, trabalhar em você. Aceite Jesus. Tem muita gente que fala em mistério, mas está com a língua presa, com todo o ferrolho, e não abre essa boca para glorificar. Eu poderia apontar aqui: tem muita gente que fala mistério, mas não fala porque botou o ferrolho na boca. Deus está dizendo: abre essa boca e eu te encherei. Abre essa boca e eu vou te encher. Aleluia. E acha que é da carne. Tem pessoas que estão achando que é da carne, irmão.
Deus está, o Espírito Santo está querendo trabalhar, está querendo encher, está querendo mudar, e eles estão achando que é da carne, meu Deus. Fala em línguas, irmãos, rapidinho. Você tem que abrir a porta do coração para que o Espírito Santo trabalhe e fale em línguas. Você tem que abrir a boca para falar. O Espírito Santo não vai fazer, colocar no dedo, abrir tua boca, não. Tenha medo de falar em mistério, não. Falar em mistério não é coisa errada, não. É coisa do Altíssimo. Abre a tua boca, abre a tua boca. Não prenda-se, em nome de Jesus. Deus não está olhando para a aparência de roupa bonita, não. Deus está olhando pelo coração, não sabe o que tem dentro. E Deus já vê o amanhã, lá na frente. Quando Deus olha para uma jovem assim, já sabe o amanhã que ela vai ser. Uma levita, uma cantora, uma pregadora, uma missionária, ele já sabe tudo. E ai daquele que matar os pequeninos. Ai daquele que matar os pequeninos da casa do Senhor. Ensine a andar, ensine a caminhar, ajude ele a caminhar. Não critique. Amém? Passou? Eu não costumo passar agora. Poderia ir mais longe, mas deixar para outros dias, né? Em nome de Jesus. Então, irmão, leva essa palavra, obediência à palavra do Senhor, obediência aos preceitos do Senhor, para que Deus te coloque de pé, para que Deus te levante, para que Deus te exalte, para que Deus use plenamente. Eu já vejo sim pessoas aqui ainda por esses dias, que vão ter um renovo tão grande, que vão saltar aqui dentro dessa igreja, vão pular aqui dentro dessa igreja, mas ainda estão se prendendo, ainda não estão acreditando, mas Deus vai dizer o que Ele quer. Aleluia, aleluia. Vocês que vão aqui vão ver muitos jovens aqui, ungido pelo Espírito Santo, saltando, louvando, engrandecendo, profetizando, trazendo milagre, determinando cura, porque vai acontecer, porque ainda estão presos ainda estão do outro lado do Rio Jordão. Atravessa esse rio, abre a tua boca, deixa Deus te encher. Louvado seja Deus. Não olhe pelas coisas não, um lado e outro. Se tem uma cara feia de lá, outra de cá, não olhe para isso não, irmão. Aqui você tem liberdade, aqui quem trabalha é o Espírito Santo, aqui quem trabalha é Jesus, o grande é Jesus, Ele é o dono da casa, não é ninguém que é dono da casa não. O dono da casa é Jesus. Olhe para Jesus, que Ele vai te reformar, Ele vai te encher, Ele vai te transformar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vai ter muita gente que se prende. Louvado seja Deus. Cuidado com esse prendimento. E Deus cobra. Deus cobra. Deus cobra. Deus cobra. Deus cobra. Eu poderia até apontar pessoas aqui, irmão. Não cabe a mim. Deixa que o Espírito Santo faça a obra. Porque nesses dias vocês virão. Nesses dias que antecedem vocês virão. O que o Espírito Santo vai fazer dentro dessa casa. Muitas coisas vão acontecer. Já aconteceram várias coisas. Já teve até libertação de morte aqui dentro. Já teve milagres acontecidos. Mas ainda vem muito mais coisa para fazer. Porque quando abrir essa porta aqui e botou uma placa de uma igreja, muitos ficaram irados, muitos ficaram com raiva, ainda estão querendo que feche. Mas em nome de Jesus, foi ungida por Cristo e foi abençoada por Jesus e não vai fechar não. Louvado seja Deus. Porque quem manda na casa é Ele. Não é pastor, não é dirigente, não é ninguém não. Quem manda na casa é Jesus, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que determina. E estamos aí próximo aos dias de abrir uma abertura de ciclo de oração, porque a coluna da casa, o Senhor tem me revelado, abre o ciclo de oração, porque eu vou fazer mudança, eu vou mudar, eu vou tremer aquele chão, quantas coisas vão acontecer, muitos vão cair aqui dentro, mas o Espírito Santo vai trabalhar. Louvado seja Deus. Não pense que vai ficar só nisso. Mas é preciso a gente ter uma mudança. É preciso. Se prepare a igreja. A igreja se prepara. E vem muitas coisas por aí. Muitas coisas. Tem muitas coisas. Deus tem revelado grandemente. Muitas coisas vão acontecer a partir dos dias que virão. Então se preparem, principalmente as dirigentes, né? Estão aí à frente. Se consagrem. Dobre mais o joelho, porque vão enfrentar muitas coisas. Mas não se preocupe que não estão sozinhos não. Não sozinhos não. Tem muita gente joelho orando por vocês. Amém? Próximo domingo a irmã Janaína vem aqui para dirigir o culto, né? Irmã Janaína. Depois, outros dias, vou trazer mais irmãos, né? Vamos se preparando
tem a irmã Socorro, tem outras irmãs, né? A irmã Cida também está por ali, tem outras irmãs que a gente vai usando no determinado tempo para ir aprendendo, para ir trabalhando, né? A irmã Luísa hoje, amanhã outra e outra, e assim a gente vai caminhando. A irmã Cida já caminhou também, já sabe, vai trabalhando. Vamos trabalhando, trabalhando, estamos aqui ajudando, né? Quem concorda? Amém? A irmã Janaína. E domingo, né? É domingo, não lembrar, mas domingo a gente vai apresentar a irmã Cida, ela vai para o conjunto de jovem, conjunto de jovem, né? É conjunto de jovem. E quem vai para lá? A irmã Janaína, uma mudança, né? Mas a gente precisa apresentar mais que a gente apresentou, mas assim a gente ora também, né? A irmã Janaína vai mudar um pouco aí, né? Ajudar a sua irmã. Os conjuntos, né, como eu já falei, tem toda a liberdade. As dirigentes trabalham com os irmãos, né? Quando houver algum problema maior de desobediência, a gente vem com a gente conversa. Mas, ao colocar pessoas, né, no conjunto, é com as dirigentes. Os trabalhos de hino, as dirigentes trabalham. Né? É dirigente, é como vocês. Colocar o sino, trabalhar junto, né? Também a mesma coisa nos conjuntos, como nós, nosso irmão Cláudio, que tem um comando. Assim também o comando das dirigentes. Cada um trabalha no seu conjunto, né? As mãos dadas, primeira e segunda, né? Mãos dadas aí, e todo mundo junto, ajudando para que cresça, para que venha o pessoal, né? Tem aí o telefone, né? Vai entrar em contato com os irmãos, né? Alguém ligou para aquela irmã que se converteu. Veio hoje, né? Depois deu uma ligada para ver o que aconteceu, depois do trabalho, né? O irmão já está vendo que ele está vendo, o pessoal até me ajudou aqui também, né? Depois de terminar, que a pastora Marta disse, vai conversar com você e o Denilson, viu? Os dois aí, né? Vai puxar um pouquinho mais na orelha de vocês. Amém? Vamos orar para ir embora, em nome de Jesus. É algum recado? Os departamentos, após a oração, fiquem sentados que a gente vai entregar umas fichas, né? Para todo o pessoal dos departamentos, para fazer aquelas carteirinhas, né? Lembra das carteirinhas? Só vamos preencher e mandar de volta para a gente fazer as credenciais do pessoal, né? A gente vai iniciar isso aí. E também, né, irmãos, as dirigentes, a secretária, Adriana, né? Está Adriana? Está lá atrás. Ver as pessoas que têm desejo de se batizar, para a gente pegar os nomes para ir batizar lá em Coqueiro Seco, né? A gente leva lá. Amém? Aqueles que querem se batizar, a gente vai falar lá para o pessoal para ouvir o batismo geral, na igreja daqui com a igreja de lá, o batismo só. Eu creio que por esses dias vai ter. Eu creio. Mas vou saber direito para que os irmãos que tiverem desejo de se batizar, quem não é batizado, para se batizar.